Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos tipos de dilatação. Para facilitar o estudo, a gente divide a dilatação em três tipos: a dilatação linear, em dilatação superficial e em dilatação volumétrica. Na verdade, a dilatação sempre vai ocorrer no corpo todo, mas para facilitar a vida, a gente divide em três tipos, porque os materiais dá para classificar ele em três tipos diferentes. Às vezes a gente fala de barras de ferro, de pedaços de fio, aí vai ser dilatação linear. Às vezes a gente fala de chapas de ferro, de pisos cerâmicos, aí vai ser dilatação superficial. Ou então a gente fala de caixas metálicas, de corpos, tá? Que tem volume, aí vai ser dilatação volumétrica. Mas no geral, sempre vai ocorrer no corpo todo, nas três dimensões, tá? Então, a dilatação sempre ocorre em 3D, ao mesmo tempo. Para facilitar, a gente divide em três, certo? Só por questão didática mesmo. A primeira que a gente vai falar aqui é a dilatação térmica linear. É uma linha, é um pedacinho de ferro, se comporta como um, um material que se dilataria apenas no comprimento. Então você tem aqui, ó, um pedaço de ferro que tem tamanho inicial L0. Esse é o tamanho dele, quando estava a uma temperatura T0. Então, isso era o tamanho inicial do pedaço de ferro. Eu forneci calor para esse pedaço de ferro, e aí o que aconteceu? Ele dilatou, ele aumentou de tamanho, ele cresceu, tá aqui, ó. Olha o tamanho que ele ficou. Ele era isso, virou isso. Então era como se ele tivesse dilatado apenas o comprimento. Por isso que é dilatação linear. É isso que ocorre num pedaço de fio ou numa barra de ferro, que são os exemplos mais comuns nas questões. Então ele aumentou, ele era só até aqui, e isso aqui é o aumento. Esse aumento é que é a dilatação. Como a gente viu no bloco passado, que a dilatação depende do tamanho inicial, tá aqui, ó, o tamanho inicial dele, depende do material, é o coeficiente de dilatação, e depende de quanto a temperatura dele mudou, variação de temperatura. Está aqui tudo explicadinho, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear é o material, e o delta T, que é a variação de temperatura, tá? Então, isso aqui é de quanto que foi o aumento. Esse aumento a gente não consegue ver a olho nu, tá? É milimétrico. Não vai pensar que vai crescer desse tanto aqui, não. Isso aqui foi um exemplo só. Para me saber quanto foi a dilatação, tem outro jeito. Não é tão comum eu usar isso. É eu pegar o tamanho final aqui e tirar o inicial. Isso não é tão comum. A gente tem que se concentrar nessa fórmula, tá? Nessa fórmula aqui. E aqui tem algumas aplicações da dilatação, tá? Quando eu vou abrir tampas de vidro metálica, isso aqui é um exemplo de dilatação. O que é que eu faço aqui? Eu aqueço o conjunto, não é? Coloco o vidro em água morna, a tampa vai se dilatar mais do que o vidro e aí fica fácil de soltar, né? Vidros em conserva. Então eu aqueço o conjunto. Com o aquecimento, né, essa tampa aqui vai se dilatar mais do que o vidro e aí ela solta. Outros exemplos aqui são as juntas de dilatação em trilhos e pontes. Quando eu vou colocar um piso, ó, eu coloco
eu deixo esse espaçozinho aqui, ó, eu boto tipo uma borrachinha, que é para o piso não rachar. Aí no Conselheiro, na nossa antiga escola, o piso tem essa borrachinha no meio, né? Que é para facilitar a dilatação e não quebrar o piso. Na casa de vocês, ó, geralmente, o pedreiro deixa esse espaço aqui, ó. O nome disso aqui é junta de dilatação, que é para a cerâmica não quebrar, ela não rachar, ó. A gente deixa isso, tá? Em ponte também, ó, esse espaçozinho aqui é a junta de dilatação. Daqui outro exemplo, ó, também numa ponte, junta de dilatação, tá? Então, a dilatação linear, que é nosso módulo aqui de estudo, ela vai ser nada mais do que o tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente multiplicado pela variação de temperatura. A gente vai estudar as 3 dilatações separadas, mas na prática ocorre no corpo todo, tá? É isso.